Olá, saudações a todos. Então hoje nós iremos falar de uma temática muito relevante, que é a psicanálise. Vamos seguir um teórico chamado Freud, né? E de início já poderíamos iniciar fazendo uma pergunta a nós mesmos. Essa pergunta ela vale para hoje, para amanhã. Enquanto existir humanidade, ela é bem-vinda. Como vai a liberdade? A liberdade e psicanálise tem muita relação, tá? Nessa perspectiva, então, estaria justamente a ética. Somos nossos impulsos e desejos inconscientes. O inconsciente, nós vamos ver mais para frente, é aquilo que não está revelado. E o inconsciente é determinante. E Freud, então, aponta aí como método da psicanálise. Aqui eu gostaria de deixar uma contribuição para vocês, que Freud, ele em 1881, na Alemanha, em Viena, ele médico, neurologista, em seguida vai se tornando um neurologista famoso. Ele procura um médico francês e depois ele volta um médico alemão, e aí eles trabalham a sugestão por hipnose, né? E tem alguns resultados, mas depois Freud vai dar os seus próprios passos. De certo modo, ele se desentende, né, com os seus mestres ali e cria o método da psicanálise, que é o que nós vamos conhecer agora. O método da psicanálise é um método investigativo. Através da interpretação, o sujeito que está ali no divã, né, desvela o significado oculto por meio de palavras ou pelas produções imaginárias vindas dos sonhos, delírios e atos falhos. É importante que o psicanalista ele não consegue, como muitos imaginam que conseguem, fazer um checklist do sujeito. Ele faz pergunta, ele ou ela, psicanalista, fazem pergunta difícil para o sujeito, e o sujeito, através da fala, consegue nomear o que estava oculto, né? É um exercício profissional, inclusive no Brasil tem resoluções que garantem essa profissão. Existem duas correntes ortodoxas mais conhecidas, que são os psicanalistas lacanianos e os freudianos, né? Mas existem outras correntes também que seguem as premissas de Freud, da psicanálise, mas não são dessas duas correntes que eu apresentei, que eu falei aqui. Através da análise, oportuniza o autoconhecimento. E o autoconhecimento, nesse caso, é justamente a cura. Então é bom lembrar disso, né? Para a psicanálise, o autoconhecimento de si mesmo é justamente a cura. Lacan, inclusive, Lacan é um psicanalista francês, que vem depois de Freud, e ele fala que a cura é acolher a capacidade que o sujeito tem de acolher a doença. A doença aqui do ponto de vista psíquico, né? Seja uma neurose, seja uma psicose. E se o sujeito consegue nomear esses traumas ou esse desejo que está lhe trazendo tanta dor e sofrimento, não é que ele vai extirpar, vai deletar esses desejos e esses traumas, mas ele vai acolhê-lo dentro do ego. E aí, nesse sentido, é o que nós chamamos de autoconhecimento, de consciência, de cura. Bom, é um procedimento teórico, por isso que tem o exercício profissional, né? E através de um conjunto de conhecimento sistematizado, ou seja, Freud mesmo, para lançar a psicanálise, demorou algum tempo. Quantas pessoas foram e fizeram análise com Freud, né? Então, através da análise, junto com esses conhecimentos sistematizados, é bom lembrar que, uma vez que o sujeito é histórico, os traumas que tinham lá no século XIX não são praticamente os mesmos, né? Hoje, por exemplo, com essa linha de consumismo desenfreado, o trabalho de um modo, uma loucura, desemprego, claro que isso vai trazendo traumas da nossa geração, da nossa época, não é verdade? A dimensão virtual, mas continuam sendo conhecimentos que vão sendo acumulados, e é o sujeito que interpreta isso que pode gerar uma capacidade de satisfação existencial ou de frustração, né?
Então, esses conhecimentos sistematizados revelam o funcionamento da vida psíquica. Por isso que para tornar-se um psicanalista, primeiro você faz análise, no mínimo 5 anos, depois você é acompanhado por mais um bom tempo, né? E aí sim você se torna um psicanalista. Pois bem, agora nós vamos falar um pouco do aparelho psíquico. E a psicanálise, ela, ao construir, né, essa sistematização, ela deparou-se que tem no aparelho psíquico tem elementos distintos, mas que se relacionam. Esses elementos que estão organizados foi dado o nome de id, ego e superego, né? A gente tem que ter muito cuidado aqui para não separar, como se não temos mais ego, não temos mais id, não temos mais superego. Não, o indivíduo tem essas 3 categorias que se interagem na sua existência. O id é esse local baseado fundamentalmente dos impulsos de vida, que esses impulsos de vida também são identificados como o local do gozo, da aplicabilidade dos desejos. E, em grande medida, esses desejos são sexuais. O superego, por sua vez, garante essa representação de castração do id, de enfrentar o id, de reprovar o id, de negar o id, né? Então, são os interesses de morte, do Thanatos, né? E para a gente também ter um mínimo de socialização. E o ego é esse coitado, né? Que fica sob a pressão dos impulsos, do desejos, da sexualidade e debaixo do medo da reprovação do superego. Essa construção, ela se voluntariamente, né, ela ocorre desde muito cedo, a nossa tenra idade, que vai até os 6 anos, já está construído o nosso id, o nosso ego, o superego, e nós vamos reproduzir a estrutura que nós herdamos de lá. Por isso que os pais, né, vão percebendo já como as crianças, os adolescentes, os adultos vão respondendo diante dos impactos da vida, né? Uns são mais otimistas, outros mais pessimistas, outros mais frustrados, outros mais deprimidos, por conta dessa construção. Essa construção, não necessariamente, a gente costuma culpar os pais imediatamente, né? Mas não é um resultado direto dessa relação com os pais. Pode ser gêmeo, por exemplo, e um interpretar a construção do superego de um jeito e o outro de um outro jeito totalmente diverso, né? Cada um materializa esse jeito esse aparelho psíquico de um modo muito do seu tipo de DNA, no sentido aqui de as suas particularidades. As experiências determinantes são aquelas marcadas pela sexualidade insatisfeita, segundo Marlene Chauí, que busca satisfações imaginárias sem jamais poder satisfazer-se plenamente. Então aqui é o grande complexo de Édipo que Freud vai identificar. O menino se depara com a figura da mãe, né, que ele vai desejá-la, e tem a figura do pai que compete com ele e ele perde, ele sai perdendo porque ele é menor, né? E a menina em relação ao pai que vai competir com a mãe e ela também sai perdendo. Mas ela cria uma imaginação e aí a libido vai estar na imaginação, na fantasia, no fetiche, né? Isso é muito importante, vocês que estão iniciando a existência agora de um ponto de vista mais em vista da autonomia, procurar se autoconhecer e saber como é que isso foi organizado em cada um de vocês. Doutra feita, não somos autores nem senhores de nossa história, e sim resultado e produto dessa história, né? Perdão, vou tomar um pouquinho de água. Nesse aspecto, então, fechamos assim, aqui tá, deixo para vocês a referência, né? Um pouco da psicanálise. E sucesso, felicidades a todos vocês e a todas vocês.